Começa agora o 6º episódio do Mortecast, podcast que te convida a viajar pelas reflexões filosóficas e sociais da morte. Eu sou Ricardo Bedendo, professor do curso de jornalismo da Faculdade de Comunicação da UFJF, e aqui comigo o Luciano Camerino, professor do Departamento de Filosofia também da Universidade e que é responsável por conduzir este podcast aqui conosco. A temática deste 6º episódio, nós vamos falar sobre a morte medicalizada. Luciano também, que nós sempre identificamos aqui como futuro morto em preparo para a viagem. Sempre bom lembrar disso. Luciano, como é que a gente pode traduzir essa expressão, a morte medicalizada? A nossa vivência da morte hoje é uma morte marcada pela situação hospitalar. A pessoa morre no hospital, a pessoa morre muitas vezes atrelada a máquinas, a pessoa morre isolada, sob cuidados médicos. Mas a experiência da morte medicalizada, ela só começa a se manifestar a partir do século XVI. E por uma razão muito simples. Nas sociedades antigas, se pensava o seguinte: por que uma pessoa morre? Porque a alma saiu do corpo. A vida da pessoa é definida pela alma. Então, as mesmas funções que o corpo tem, e a própria linguagem traduz isso. O corpo está animado. O que quer dizer animado? Tem ânima. Ânima é alma. Você está desanimado. A sua alma está com uma potência baixa, está com a bateria fraca, a sua alma. Precisa recarregar a sua alma. Então, enquanto se acreditava que a morte é causada pela saída da alma, e a saída da alma é que provoca a morte do corpo, os cuidados relativos, inclusive a doenças, eram muito mais simbólicos e religiosos do que, digamos assim, médicos. Só que a partir do século XVI surge um processo que se dá na filosofia, na cultura, em todas as dimensões humanas, que é o chamado desencantamento do mundo. O que é o desencantamento do mundo? A humanidade começou a procurar uma explicação para os fenômenos do mundo através da ciência, através da razão e não mais através da religião. Então nós vemos, por exemplo, na política, na economia, as ciências vão se desenvolvendo, surge primeiro a física, depois a química, etc. E a ciência se baseia em alguns princípios básicos, por exemplo, a observação da natureza e principalmente a experimentação. Não existe ciência teórica, não é ciência em que você observa uma coisa de longe e descobre o que ela é. Você tem que ir lá mexer, intervir, e isso foi feito com os corpos, no início de uma maneira assim, um pouco tímida e até quase que secreta, porque haviam restrições culturais com relação a isso. Mas essa prática foi se desenvolvendo, a prática da anatomia, da dissecação de cadáveres. Existem relatos de que os primeiros atlas anatômicos do corpo foram feitos por pessoas que roubavam cadáveres, principalmente cadáver de enforcado. Então o Vesálio, que foi um dos primeiros estudiosos do corpo, ele viu lá um enforcado, ele pulou lá e conseguiu arrancar uma perna, depois arrancou um braço, depois arrancou o cadáver inteiro, e aí carregou aquilo tudo para a casa dele. Teve que dar uma gorjeta para o guarda, porque ainda era a época daquelas cidades muradas, então, em determinado horário, fechava o portão da cidade. E aí ele conta isso tudo, deu uma gorjeta para o guarda, e aí levou esse cadáver para a casa dele, ferveu isso tudo. Eu imagino que ele não era casado, porque eu acho que a mulher dele não ia deixar ele ferver esses cadáveres nas panelas lá de fazer comida. Imagino a situação dentro de casa. Mas o fato é que ele ferve tudo. E aí pegou os ossos e aí montou tudo em cima da cama dele. Foi colocando lá, fazendo tipo um quebra-cabeça. E aí foi contando como era, porque as pessoas não sabiam como funcionava o corpo. O que se tinha de conhecimento do corpo era em analogia, principalmente, a dois animais que se consideravam parecidos com o ser humano, o porco e o urso. Tem mais ou menos o mesmo tamanho, Tem até umas pessoas mais peludas, até que parecem mais com o urso. E aí eles achavam que, se você conhecesse os corpos de urso e de porco, você sabe como é.
E aí surge a seguinte questão: como é que o corpo funciona? Para que serve isso? E na medida em que vai se fazendo anatomia, o mesmo médico clínico que escutava alguém dizer assim, eu estou sentindo uma dor aqui em tal lugar, aí essa pessoa morria, ele ia lá, abria, aí descobria naquele lugar uma lesão, um ferimento, uma alteração. Isso tudo foi produzindo o seguinte conceito: o corpo é um mecanismo. E aí entra a discussão que a filosofia ajudou muito a produzir, inclusive a causar. O corpo é um mecanismo. Se existe a alma ela mora aqui nesse corpo enquanto o corpo funciona. Quando o corpo não funcionar mais, a alma vai embora. Agora, ela só vai embora quando o corpo para de funcionar. E com isso se inverte a discussão. A morte vem não é porque a alma saiu porque a morte veio. Essa separação entre o corpo e a alma torna possível o desenvolvimento da medicina, como a gente conhece hoje. Mesmo a noção de doença no mundo antigo não passava necessariamente, pela lesão, pelo ferimento, até porque a maioria dos médicos na antiguidade, por exemplo na Grécia, eles eram médicos que faziam o seguinte: se você, Ricardo, está com um determinado problema, aí vem um médico aqui, ele vai estudar, por exemplo, qual é o seu temperamento. Você é uma pessoa mais agitada, mais calma, mais tranquila, mais leve, mais pesada, e aí vem aqueles temperamentos da ar, do ar, da terra, da água, do fogo, qual é o clima aqui, Então, de acordo com o seu temperamento e de acordo com o clima, ele ia te dizer, olha, você deve comer isso, deve evitar aquilo, Você é uma pessoa muito ativa, muito inquieta, então, digamos assim, você é do fogo. Então, o que você deve comer? Coisas frias, para baixar o fogo. Você é uma pessoa muito parada, muito quieta, vive ali encurujado no canto. O que você deve comer? Fogo, coisa que te aquece. Aí põe pimenta aí, põe uma sopa quente, toma uns vinhos. Tem que equilibrar os mecanismos. Isso, equilibrar. A ideia era essa, harmonia. Tá? Se tem muito fogo, põe frio. Se tem muito frio, põe fogo. Era isso que o médico fazia. Agora, a partir dessa concepção do corpo mecanismo, é que surge o médico que vai começar a estudar a lesão, o ferimento, o funcionamento. E isso se deve muito ao Descartes, o filósofo francês René Descartes, que constrói um conceito, digamos assim, de morte natural. O que é a morte natural? É a morte que se dá pelo desgaste da máquina. Então, esse relógio que eu tenho aqui, que inclusive foi do meu pai, e que às vezes eu levo no relojoeiro para consertar, e o relojoeiro diz assim, esse relógio é muito bom, você deve deixar para o seu filho. Eu falei, pois é, já aconteceu. O filho era eu, já recebi o relógio, e eu ainda não produzi um filho para receber esse relógio. Mas, de qualquer maneira, o corpo seria o relógio. Então, chega num determinado ponto que se você não consegue consertar a lesão, trocar, e o Descartes faz analogias mecânicas, Isso aqui é uma válvula, isso aqui é hidráulico, isso aqui é um encanamento, Se o encanamento entupir, e até hoje, para muita coisa na medicina serve, A pessoa teve um infarto, por quê? Porque a veia está entupida. E aí vem lá um cateterismo, que é meio que aquele roto-ruta que desentope esgoto, Entra lá, limpa, desentupiu, pronto. Você não precisa dizer assim, é porque a alma está triste, a alma está querendo ir embora desse corpo. Não, tem nada a ver com isso. É uma questão puramente do mundo da natureza. Então, quando Descartes explica o corpo a partir dos mecanismos da época que ele tinha, que era hidráulica, máquina a vapor, relógios, e no tempo do Descartes já existiam algumas máquinas autômatas, que você dava corda, a máquina fazia coisas sozinho. Então ele falava, o corpo é isso. A alma está ali, mas a alma é outra coisa. A alma é um problema do padre. A doença é uma coisa que a medicina é que vai discutir. O corpo é quase também um mecanismo industrial. Exatamente, tá? Isso daí vai me ajudar muito. Por quê? Porque a concepção do que era a vida e do que era o corpo também muda. Porque se o corpo é um mecanismo que pode ser
consertada indefinidamente, aí vão surgir as seguintes teorias, né? As seguintes práticas, por exemplo. Eu sou o rei aqui do país. Toda vez que o rei morre, tem ameaça de guerra civil, tem conflitos, né? Tem lutas políticas, isso afeta o país. Então o ideal é que eu morra o mais tarde possível. Quanto mais tempo eu ficar aqui para preparar a minha sucessão, melhor. Tá? Aí o rei tem o seu médico. Né? O Papa é o mesmo problema. O Papa vai morrer, vai dar muita confusão, vai dar muito transtorno. Então o Papa também vai ter seu médico. Né? E aí os primeiros burgueses, né? Por isso a morte medicalizada também às vezes se chama morte burguesa. Os primeiros burgueses ricos também pensavam nisso. Não, eu tenho aqui a minha fábrica, né? Mas eu não queria abandonar os negócios agora. Eu quero continuar produzindo, enriquecendo. Né? Então eu até vou colocar meu filho para estudar mais tempo, para não vir aqui querer tomar o poder. E eu vou ficando aqui, né? Vou ficando. E é uma realidade que você vê aí. Né? Outro dia o Jorge Soros entregou a administração das empresas dele para o filho. Né? Ele tem 92 anos. Né? Acho que ele pensou assim, acho que talvez alguma hora eu vou ter que morrer, né? Então eu vou passar esse processo aqui, essa atividade para os meus filhos. Então, as elites, digamos assim, tinham seu médico. Só que aí aparece uma outra realidade. Com o desenvolvimento do capitalismo, que é o que você disse aí, da questão industrial, é muito importante você ter uma mão de obra saudável. Você treina um empregado, o seu empregado morre, você perdeu o treinamento, você vai ter que começar tudo de novo com outro empregado. E se as pessoas também morrem, quem é que vai consumir o que você produz? Então, se as pessoas tiverem acesso a uma saúde, né? E aí vem a ideia do Estado. Então, o Estado vai vir, né? Da mesma maneira que você, tá? Inclusive isso foi escrito assim, né? Você tem lá um boi, você tem uma galinha, né? Você quer que o seu boi, sua galinha, viva o máximo possível, produza o máximo de leite, de ovo, e o seu empregado também. E outra razão, exército. A guerra moderna, a guerra industrial, ela envolve milhões de pessoas. É diferente da guerra medieval, que era uma guerra cavalheiresca. Então ia lá 100 cavaleiros, cada um com seu cavalo, seu cavalo de reserva, o seu escudeiro, as suas armas de reserva. Né? E aí ficava lá, né? E aí às vezes o sujeito era derrotado por uma razão simples. Você derrubou ele do cavalo, ele ficava igual a tartaruga, virada de perna para cima. Ele não tem força para ficar em pé. Né? Era uma guerra assim, quase que ritualística, morria muito pouca gente. Com o desenvolvimento da pólvora, milhares e milhões de pessoas vão para a guerra. E aí o sujeito levou um tiro, né? Deu uma infecção, precisou amputar o braço. Né? Agora, ainda dá para ele voltar para a guerra. Os primeiros hospitais voltados para curar as pessoas foram os hospitais militares. Porque os hospitais medievais, o médico lá era para te ajudar a morrer. Então você chegava lá, vamos aqui, como é que está a sua alma, né? Vamos aqui fazer umas orações, nós vamos te ajudar para você poder ir para o além de uma maneira tranquila. É para te encomendar. Te encomendar, te encaminhar para o além. E agora não, o médico não quer que você morra de jeito nenhum. E aí vem a história, né, que eu comentei aqui em outro episódio, do meu tio, que, né, me disse assim, eu estou tentando morrer, mas os médicos não deixam. Prolongamento da vida. Bom, e aí com isso, né, com essa ideia de que morrer, a gente não deve morrer, né? O ideal é não morrer. Nós vamos encontrar uma situação muito interessante, né, comparando aqui, por exemplo, o mundo antigo e o mundo atual. O mundo antigo era um mundo em que o cemitério era um lugar de convivência pública. As pessoas iam no cemitério, igual hoje vai no shopping. Né? Talvez fosse o shopping da época. Tinha festas, tinha bailes, o circo se apresentava no cemitério, e hoje ninguém vai ao cemitério. O cemitério é até descaracterizado. Né? Outra coisa, a velhice era vista como uma certa coisa, digamos assim, venerável. Né? É o coroamento, é o momento em que você vai fazer a sua partida para uma realidade melhor. Né? Agora não, o nosso mundo, ele sonha com a eterna juventude. Se você tiver 80 anos, mas conseguir fazer plástica, botox, ginástica, e tomar vitamina e poder usar biquíni, né?
é o ideal, porque você continua jovem, né? Você falar que a pessoa é idosa... Há um processo estético. De apagamento da velhice. O luto também não pode ser dito. O ideal é a chamada euforia perpétua. Você tem que viver num estado de festa. Todo mundo nas redes sociais está alegre, feliz, satisfeito, tem um casamento ótimo, os filhos maravilhosos, o marido ótimo, a mulher excelente, né? A pele maravilhosa. Tudo saudável, né? Cada vez mais feliz, mais alegre, com autoestima em alta, etc. Né? O luto não se tornou uma coisa viável. Né? E uma outra questão interessante nessa discussão é a questão da dor. Né? Talvez seja a questão aqui mais interessante para discutir, porque nas sociedades antigas o sofrimento tinha um significado. Então você sofria, mas você poderia sofrer, por exemplo, por heroísmo. Né? Por que você está sofrendo? Heroísmo. Você vai ser um herói militar, você vai ser um sujeito que vai ser lembrado pela sua sociedade. Então, aquilo dava às pessoas uma dimensão de significado. Né? Eu não estou sofrendo à toa, eu estou sofrendo, mas as causas pelas quais eu estou sofrendo, né? O próprio cristianismo é isso. Né? O sofrimento de Jesus foi para quê? Foi à toa, né? Foi inútil, né? Porque Jesus era sadomasoquista? Não, é porque Jesus queria encarnar determinados valores, né? Que ele achou até que valia a pena morrer por eles. Né? E aí o Sócrates é a mesma coisa, né? E você encontra aí muitos personagens nesse sentido. Tá? Outra perspectiva de leitura do sofrimento, purificação. Né? Por que eu estou sofrendo? Para me preparar, né? É uma espécie de um aprendizado, né? Eu preciso passar por isso para a maturidade, né? Para me chegar a uma lucidez espiritual, né? Para me interiorizar, que era uma outra coisa também que justificaria o sofrimento. Então, eu vou morar lá, por exemplo, no mosteiro, lá no alto da montanha, né, não chega nada lá, e lá eu levo uma vida extremamente simples e austera, né, e com alimentos mínimos, né, e sem prazer nenhum, e no frio, no calor, né, mas isso tudo faz bem para a minha alma. Então, havia uma concepção de sentido de aceitação da dor. O que aconteceu no mundo contemporâneo e moderno? Toda essa estrutura simbólica que a religião dava, que a filosofia também dava, ela se desfez. E ao mesmo tempo surgiu um elemento que é o anestésico, a analgesia. Então qualquer dor que a pessoa sofre, né, você tem que tomar um remédio. Se você está com dor de dente, você toma um remédio. Se você está triste, você toma um remédio. Se você está deprimido, você toma um remédio. Com isso, as emoções também se tornam medicalizadas. Quais seriam as consequências disso? Né? Por exemplo, primeiro, perda do sentido. Né? Sofrer não adianta, é bobagem. Por que sofrer? Você devia ficar alegre o tempo todo. Tem até um filósofo que construiu uma hipótese, né, que chama assim, a máquina da felicidade. Se você fosse atrelado a uma máquina que te desse prazer permanente, né, estimulava lá o seu cérebro e você teria um prazer permanente, será que você gostaria de sair dessa máquina? Né? Se alguém dissesse assim, olha, mas a realidade não é assim, o mundo não é assim. Ah, não, mas eu quero ficar aqui na minha máquina. Tem uma outra experiência interessante com o rato. Alguém descobriu o ponto em que produz o orgasmo no rato. Né? E aí atrelou no rato, né, prendeu lá no cérebro dele um eletrodo, ligado a esse ponto, uma barrinha para o rato ficar lá batendo nessa barrinha. O que aconteceu com esse rato? O que você acha que aconteceu com esse rato? Que descobriu que podia ter orgasmo, toda vez que ele ia lá, batia na barrinha, tinha um orgasmo. Frequentemente ele foi lá na barrinha. Isso. E aí o que aconteceu com ele? Morreu de fome. Não fazia mais nada, não comia, só isso. Né? Era um rato parado. Né? Virou um rato parado. Então, queria viver só de prazer. Só de prazer. Tá? Então, a consequência da perda do sentido da dor, tá? Eu não estou fazendo aqui um discurso masoquista, né, de que nós devemos buscar a dor, né, procurar a dor, não. Mas a ideia da rejeição absoluta da dor fez com que a nossa sociedade produzisse um rebaixamento do limiar da dor. Então, qualquer problema hoje é gravíssimo. As pessoas não dão conta do problema. E com isso,
aquela concepção, por exemplo, da vida adulta, da vida madura, né? Quando é que você se torna um adulto? Quando você é capaz de enfrentar os problemas da vida, né? E um deles é a morte. Ora, se eu puder empurrar isso mais para frente, é melhor. E aí surge aquela chamada geração nem, nem estudo nem trabalho. Porque se for estudar, vai ter frustração. Se for trabalhar, vai ter frustração, vai ter horário, vai ter disciplina, não vai receber o salário que gosta, corre o risco de ser demitido. É aquela história, Luciano, de entender que em determinadas proporções a dor e as frustrações fazem parte do processo natural da vida. Exatamente. Né? É necessário que o homem passe por isso. Né? A não ser que você queira ser uma criatura que viva num mundo ilusório. Né? Mas isso tudo fez com que a dor perdesse sentido. Né? E a medicalização da morte faz com que a morte se transforme numa questão técnica. Então a pessoa vai para o CTI, mas se o pulmão não funciona, você entuba. Se o rim não funciona, você coloca na máquina de diálise. E o coração você põe na máquina que faz com que o coração continue batendo e monitore o coração. E se a pessoa não come, você alimenta através da sonda, quer dizer, você vai reduzindo o ser humano a uma série de processos mecânicos que as máquinas fazem. Tá? E isso gera uma coisa chamada distanase, que é uma das grandes discussões que a filosofia precisa fazer hoje, que é o direito de ter uma boa morte, de direito de morrer. Direito de morrer em determinadas condições que são condições dignas e decentes. Por exemplo, eu não quero morrer no hospital, eu não quero morrer isolado. Nós vamos ter aqui um outro episódio que nós vamos tratar disso. Mas a grande questão que envolve a medicalização da morte, primeiro é a perda do sentido da morte. A morte, na própria filosofia, ela, quando se vê os filósofos do século XIX, do século XX, as expressões que os filósofos vão usar com referência à morte são todas expressões que indicam que falta de sentido. A morte é o absurdo, a morte provoca angústia, né? A morte é o vazio, a morte é a náusea, quer dizer, é como se não devesse existir, tá? Não deveria existir a morte, né? Quem sabe a humanidade um dia desenvolve um mecanismo aí tecnológico, ninguém morre mais. Quem sabe a medicina nos livra da morte. A ideia que a filosofia antiga tinha, né, que as culturas antigas tinham, da contingência. Tudo que existe tem que passar, tem que acabar. Até para poder continuar existindo no mundo, tem que haver esse processo. Né? E as pessoas vão passando por aquela etapa, né? Você se torna adulto, depois você já não é mais aquele pai que diz o que o filho tem que fazer, depois você tem que largar o seu emprego, porque você já não dá conta daquilo. Então, a contingência era vista como natural. Ao mesmo tempo que você perde algumas coisas, você vai ganhando, digamos assim, outras. Isso tudo se perdeu, o significado desse processo se perdeu. E aí nós encontramos, né, ou nós caímos na situação da distanase, que é exatamente isso, que é aquela morte que as pessoas têm sem autonomia nenhuma, né? Porque ninguém mais pergunta, né? Você quer ser entubado, você quer ser ressuscitado? Isso vai ser objeto de discussão depois. Né? A morte no isolamento, né? Qual que é o maior pavor que as pessoas têm hoje? É morrer em hospital. Você morre em um lugar estranho, tratado, né, por pessoas que você não conhece, num ambiente que não é seu. Talvez você gostaria de ter o quê? O conforto da sua casa, morrer em casa. Né? Por que não? E, no entanto, a própria sociedade não quer isso. Né? A própria imagem que a gente tem quando a gente fala de centros de tratamento intensivo, CTIs ou UTIs, né, unidades de tratamento, é a imagem do isolamento. É a solidão, É a a solidão. perda da autonomia, é a perda da consciência, né? É você não poder decidir mais nada. Né? Sendo que, se nós nos lembrarmos aqui do episódio anterior aí da morte medieval, a morte medieval era exatamente o contrário disso. Era pública, era consciente, né? As pessoas podiam resolver uma série de questões antes de morrer. Talvez a pior coisa que aconteça com uma pessoa que fica 15, 20 dias no CTI é ficar pensando assim, puxa, né? Eu queria ver o fulano, eu queria me reconciliar com o Beltrano, eu queria falar isso, né? Eu queria falar quanto que eu gosto dessa pessoa, mas ela não pode vir aqui, né?
e eles querem me dar comida, né? E aí você vê situações absurdas, né? Pessoa já num estado agônico, né? Aí aparece um fisioterapeuta que quer fazer exercício com a pessoa, sendo que a pessoa não vai andar mais, não vai se recuperar mais. O outro fonoaudiólogo que quer fazer a pessoa falar, mas ela não vai falar mais, né? E quando você vai lá visitar, você também não pode falar para a pessoa, né? Se a pessoa falar assim, ó, eu acho que eu vou morrer, o que a gente vai dizer? Ou costuma dizer, não pensa nisso não, você não vai morrer não, você vai melhorar, você tem que ter pensamento positivo. Vai ter jeito, não perca a esperança, né? E evidentemente que as pessoas, na maior parte das vezes, sabem disso, né? Então, além de toda a situação do isolamento, tem a dor da mentira, né? Ó, tá todo mundo mentindo para mim. Eu queria falar a respeito da minha morte, mas ninguém deixa. Tem um texto do Rubem Alves que ele fala muito disso, né? Que ele queria morrer de uma maneira harmônica, né? Tranquila, assim como uma música que termina, mas que ninguém deixa. Né? Que o maior medo dele é a dor da hospitalização, a dor da mentira. De querer falar a respeito da morte e as pessoas dizerem assim, não. Porque as próprias pessoas também não têm o que falar. Né? As pessoas perderam o sentido do que isso significa. Então, por que a pessoa não vai no velório? Muita gente já me falou isso. Eu não vou, não, porque eu não sei o que eu vou falar. Aquelas fórmulas antigas parece que não funcionam mais, né? Ficaram gastas. E você também não tem nenhuma concepção a respeito disso, não tem nada para falar. Né? E também não quer ser lembrado dessa situação dolorosa, né? E aí você não vai no velório. Existe até um mecanismo, né? Há empresas que fazem isso, que é o velório virtual. Você está lá sendo velado, mas ninguém vai lá não. Você entra na página do velório, aí você assina o livro virtual e você acende uma vela virtual. Uma coisa muito curiosa, tá? E fica só a imagem. Fica só, ninguém foi lá, né? Você está longe, você está na sua casa, né? Você não viu o sofrimento de ninguém, você não abraçou ninguém, você não chorou com ninguém, você simplesmente se manifestou virtualmente. Você pode até colocar um mecanismo, né, no seu robô, no seu computador. Toda vez que morre alguém, vai lá, faz esse processo, que você nem precisa pessoalmente, né, falar alguma coisa, dizer alguma coisa. Mas existe isso, existe empresa que oferece velórios virtuais. Né? Você quer ser velado virtualmente. Né? Você não quer que ninguém vá lá e também você acha que ninguém vai querer ir. Aí você faz isso, o velório virtual. São tendências da vida digital agora também, e agora então teremos a morte digital. A morte digital, também. Eu vou até tomar nota disso. Não é? Porque né, agora é o streaming da morte, podemos dizer assim. Né? Tudo agora no ritmo da banda larga, da internet e da velocidade digital com que as coisas estão acontecendo. É o que você está dizendo aí, que a gente também pode ter essa morte digital. Né? Muito bem, Luciano. Então, nós vamos ficando por aqui, neste 6º episódio do Mortecast, que nós tratamos aqui dessa ideia da morte medicalizada, e certamente ficaram muitas reflexões sobre esse tema, também interligado com os outros episódios que já tratamos até aqui. Né? Lembrando que essa é uma iniciativa que reúne os cursos de Filosofia e Jornalismo da UFJF, por meio do projeto de extensão Rádio Facom 59. Fique ligado, sintonizado, porque o 7º episódio vem aí com o tema Ars Moriendi, em latim, a arte de morrer. É isso, Luciano? Exatamente. E quem quiser fazer os seus comentários, as suas considerações, vai poder fazer isso, né? Isso aí, através aqui do nosso canal no YouTube, lembrando que nós também estamos no Spotify, e continue sintonizado então no nosso Mortecast. Até o próximo episódio.